Olá, Roger. Depois da gente ter gravado uma hora, descobri que o som não foi gravado. Então vou fazer um repeteco, lembrando que isso não dispensa nem substitui a avaliação do seu monitor. E o que vale de conformidades está no material dele. Esse aqui é de uma pessoa que entra no seu planejamento e quer entender o que você produziu e para que foi a produção. Assim, repetindo o que eu já falei antes, abrindo o seu projeto, eu me encontro aqui o modo 5, o exercício 5, mas eu vou dar uma revisão no 4. E aí nós temos o quê? Nós temos o modo 26, que era o cronograma, e a gente procurava a curva da banana. Já tinha falado sobre isso, então olhando a curva da banana eu não encontro nada de curva da banana. Aí eu pesquisei no outro vídeo, mas agora já estou com mais velocidade, e eu descobri o seguinte. Outro botão do Ctrl aplicado, layout, eu descobri que esse modo que você montou da curva da banana, misteriosamente, curva da banana, onde está ele? Modo 59, duplo clique, não existe nada na codificação do modo da curva da banana. Quando você vai no seu modo de cronograma, tem uma série de códigos que definem o que aparece e o que não aparece no layout. E no modo seu de curva da banana, não sei porque não aparece nada. Então, nesse caso, eu vou fazer o seguinte. Curva da banana pretende mostrar alguns campos aqui. Então, eu vou apagar, não sei quais são os campos que o programa pede, o programa de exercício, mas eu vou colocar aqui custo total, aqui, custo total. E vou fazer o seguinte, apagando todos esses gráficos aqui embaixo, a curva da banana, aqui no pedido, né, chama a atenção de um gráfico que mostra o custo total do projeto comparado com o custo total do projeto o mais tarde possível. O planejamento mais cedo possível define uma composição de custos, um plano de custeio que gasta muito o mais rápido possível e o mais tarde possível, faz tudo o mais tarde possível sem atrapalhar a data final do projeto, definida pelo caminho crítico, e automaticamente os custos também. Eu vou colocar aqui por semana e vou dizer que o custo total mais cedo possível é, vamos dizer, mais cedo possível, azul claro. E o custo total o mais tarde possível é azul escuro. O nosso projeto vai ficar entre duas curvas S. Vamos ver? Aumentando o tamanho para um tamanho de análise. Eu vejo aqui o seguinte. Meu projeto, aquele monte de atividades, ele vai acontecer de 0 a 100, sempre de 0 a 100, só que com um gasto possível o mais cedo possível, um dinheiro gasto mais cedo, definido pela curva azul clara. E o mais tarde possível, dizendo que todos os trabalhos serão transferidos para a sua data mais tarde, sem atrapalhar o plano e o prazo final do caminho crítico, na curva azul. Qualquer coisa que eu encontrar nesse mês aqui de junho, aqui, entre 1.800.000 alguma coisa e 1.700.000 alguma coisa, está dentro da possibilidade. Antes disso, gastou demais ou produziu demais. Depois disso, gastou menos ou produziu menos. A curva da banana define a área geográfica, como é que chama isso? É o espaço tem um nome, esqueci o nome. É o campo geométrico? Não. É o espaço onde o valor pode transitar sem quebrar as regras. E agora que eu tenho isso, eu posso salvar como 0,59. Se você olhar lá em Other Layouts com Ctrl apertado, você vai encontrar a curva da banana, duplo clique, com código dentro. Ou seja, já mostrando o que mostrar, como mostrar, que gráfico utilizar, que cor utilizar. Então já estamos aqui. E aí, ainda no exercício 4, é o cronograma de recursos que está pedindo. E o cronograma de recursos aparece no GR. Só para lembrar que não é no Gantt de materiais, não é no Gantt de atividades. Todos os nossos modos estão sendo criados no Gantt de atividades. E eu quero agora ver o modo GR, que é no Resource Gantt. O Resource Gantt mostra o gráfico de Gantt, só que dessa vez com uma estrutura focada nos recursos. Nível 1, nós temos 2 recursos aqui. E esses 2 recursos, nos campos que seriam apresentados aqui, mostram, vamos ver aqui, é Gantt de recursos, né? Gantt, modo cronograma de recursos. Deixa eu ver, aqui. Aí eu consigo enxergar o que aqui? Eu consigo enxergar que eu preciso de 42 no meu plano, mas eu só tenho 40. Por isso que estão vermelhos, porque você ajustou para que ficassem vermelhos. E é por isso que esse modo existe, esse layout, para explicar para mim que de 42 aqui nesse momento de linhas verticais vermelhas, teremos problemas de falta de gente. Então não serve para nada o plano que eu estou vendo, porque já é declarado que ele não é execuível. Porque se eu preciso de 42 e só tenho 40, eu estou enganando alguém com esse plano. E se eu viajar agora para o ajudante, a coisa fica pior. Porque em vários momentos da vida dessa montagem, dessa obra, eu terei linhas vermelhas que dizem não há recursos.
para fazer o que você planejou. Só que aqui é mais grave, 60 contra 40. Apresentar esse plano para alguém é enganar esse alguém. Mas eu não sabia que tinha só 40, então você precisa fazer um planejamento, que agora na unidade 4 fica bem claro, não sendo igual a todos os outros planejadores, você precisa definir recursos críticos. E escrever aqui, eu tenho tanto, me disseram que eu tenho tanto, nós temos essa disponibilidade e precisamos disso para o meu projeto, para o meu plano possível. É claro que se nós não temos essa quantidade, precisamos de ferramentas para ajudar a dizer que o dia 28/11 pode não ser cumprido. Vamos ver? Eu vou pedir para que ele revise o meu planejamento, atendendo a uma série de ajustes, e vou dizer que nos recursos o meu montador e o meu ajudante estão com problemas, porque nós não temos a quantidade que eu necessito. Eu vou pedir para que o sistema, para isso que serve uma ferramenta, calcule quando eu devo fazer as atividades na melhor maneira possível, buscando o melhor resultado dentro de um processo de várias tentativas, para manter dia 28/11. Estranho isso aqui, porque parece que eu não estou... Não, aqui, 28/11. Parece que eu não estou conseguindo manter dia 28/11, mas agora eu só uso 40 de 40 e eu preciso de 36 em 40. Então, agora é execuível, dentro do cenário que a organização me dá. Só que eu não vou me contentar em apresentar essa solução. Eu estou criando 4 dias de atraso ou de descompromisso, eu vou tentar agora fazer comando avançado. Outro algoritmo, com outra proposta, com maior tentativa, com maiores considerações, na busca de convergência para encontrar o quê? 28/11 e 12/1, que número ele vai me dar? 28/11. É possível fazer a mesma coisa, porém, reajustando a data de início das atividades sem comprometer o prazo final, fazendo a mesma coisa com menos recursos, quer dizer, com os limites que eu tenho. Então eu venho aqui e peço para que o meu projeto, Properties, seja comparado com o meu projeto, que será uma linha de base. Deixa eu comparar. Comparação. Aqui eu vou escolher todos os campos, não só esses campos, mas todos os campos. Então, todos os campos, todos os campos, todos os campos, todos os campos. E aí eu vou comparar. Depois que eu já selecionei, vou comparar e vou querer as barrinhas cinzas. Vamos ver o que mudou. Vou dar um zoom. Olha o que mudou. O que era para fazer aqui, agora eu estou fazendo aqui. Não atrapalha o fim do projeto. Só arruma as atividades para que eu otimize o uso do recurso. Ninguém fique ocioso, que eles fiquem nem sobrecarregados. Acho que eu resolvi, sem ter que usar outros algoritmos mais pesados ou diferentes. Então tá aqui, eu estou com planejamento de ajudante de montador e agora eu tenho um plano possível e execuível e que, por acaso, mantém os prazos do meu plano original ou plano que foi vendido. Então esse é o modo GR, é o modo de verificação de recursos. Tem o modo GR também de outras coisas, mas agora eu vou voltar para o que a gente precisava encontrar. Cronograma de materiais. Cronograma de materiais é o modo GM. Deixa eu ver o modo GM. Só que eu só posso ver GM em Gantt de materiais. Viu? Diagramas, Gantt de materiais com Ctrl apertado. E eu mostro ele aqui. Deixa eu ver, eu tenho que calcular ele aqui, né? Sempre pede para calcular ele com... porque ele é diferente. E eu vou pedir para ele ordenar por ordem de coisas. Ordem de chegada. Meu foco é água e diesel. Água, diesel. Vamos pegar água primeiro. Parece que eu tenho um planejamento que chega para fazer, mas não tem água. Se não tem água, como é que eu vou planejar? De cara, se eu sou de suprimentos, eu encontro um problema aqui. E eu vou perguntar para quem planejou isso. Cadê a água? Vamos olhar no Gantt de atividades, porque no Gantt de atividades eu encontro logística. Logística tem água, e a água está aqui. A água chega, é um plano de chegada. Quando eu olho o plano de chegada de águas, eu acho que eu vou procurar isso em cronograma de materiais. Não, cronograma de chegada de materiais. E eu vejo aqui que eu tenho, tira isso, que eu tenho aqui água, que chega no dia 10. Mas peraí, se a obra começa no dia 1º, por que a água chega no dia 10? Melhor pensarem sobre isso, porque a água tem que chegar not start earlier, não antes de. Então tá bom, eu vou pedir para que ele calcule tudo de novo, porque a água tem que chegar no primeiro dia junto com todo mundo, junto com o planejamento. Ele está calculando, e eu vou lembrar que em algum lugar no caderno de estudos se fala sobre a água que chega. Eu acho que é na própria unidade 4. Deixa eu ver se eu acho aqui a quantidade de água que chega. Estou vendo em papel, então o Ctrl F não é tão fácil. Ok, Roger, salvo um grande engano, não são 200 mil litros de água de cada vez, são 20 mil litros de água. Acabei de consertar isso aqui. E parece também que o diesel, ele chega igual a água, no primeiro dia. Por quê?
Porque se eu não tiver diesel, eu não faço nada, nem o planejamento, que depende de um gerador que usa diesel. Então, ajustando isso aqui, provavelmente vai ficar diferente da sua linha de base, mas agora eu posso voltar para o meu cronograma de materiais. Vou ter que pedir para calcular tudo de novo, tanto na questão do tempo, como também na questão dos materiais para aparecer aqui no modo de Gantt de materiais. Ele ainda não faz isso automaticamente para evitar consumo de memória e CPU do computador. Agora, eu vejo que eu tenho 20 mil litros de água chegando, uso, chega 20 mil litros de água, uso. Então, para isso que serve esse Gantt. E de cara eu já estou vendo, já percebi esse problema aqui. Lembrando que as informações que foram colocadas na unidade 1, 2, 3 estão sendo agora administradas e avaliadas e analisadas. E com isso, boas informações me permitirão boas análises. Eu aqui já resolvi isso e posso pedir agora um cronograma de chegada dos materiais. O que tem nesse cronograma de chegada de materiais? Que eu precisaria ver aqui. Que é o modo 105. Acredito que seria ver essas alocações aqui. No longo do tempo eu consigo enxergar o material. Esse material foi escolhido provavelmente porque ele é um material importante. Ninguém vai colocar aqui os parafusos, chegada de parafusos, chegada de rebites. Mas devem ser materiais relevantes como o diesel e como a água. Temos também o modo 110, balanço de material chegando, saindo. Para que serviria esse modo 110? Para mostrar o seguinte. Vamos ver aqui, logística e obra. Aqui eu tenho fluxo de diesel em estoque. Eu vou ver aqui e chamar a atenção. Eu estou analisando agora o suprimento, né? Eu estou vendo que tem um saldo de 160, porque isso aqui é acumulado, um saldo de 0, um saldo de 800, e penso, sobrar 160 no mês é uma reserva. Sobrar 0 é trabalhar no limite do risco de consumo perfeito. Então eu tenho que pensar melhor se eu preciso aumentar o meu pedido esse mês um pouquinho, e está aqui sobrando 800, sobrando 1.100, sobrando 4.000. Será que no último pedido de diesel eu preciso realmente pedir 8.000? Ou posso pedir menos? Aí eu venho aqui, vejo o consumo, vejo o pedido e eu percebo que o pedido é constante. Será que eu preciso mesmo pedir 8.000? E aí o suprimento vai pensar numa coisa que é um contrato fixo para um contrato fixo com algumas flexibilidades, senão eu vou ter um estoque que eu não sei o que eu vou fazer. Idem para a água, que eu vejo a água, agora com 20.000 e não 200.000, eu estou com uma sobra de 72.000. São 3 meses de água que, teoricamente, eu de suprimento pediria a você, não peça água fixa, porque nós não precisamos com sobra de água. Calculando, vamos ver se melhorou meu estoque final de água. O drag consome muito tempo de cálculo do sistema. Eu vou desmarcar o drag na próxima vez. Veja, eu tenho estoque de água sobrando de 12.000. Eu ainda assim posso reduzir o consumo ou distribuir melhor. Não 20.000 por mês, mas de repente 15.000 por mês. Isso é para suprimento repensar a compra da água, porque você tem um consumo. E você pediu um fornecimento de materiais. Lembrando que esses materiais são materiais interessantes de controle. Cenário ajustado de materiais no projeto. O que seria isso? O vídeo deve ter falado, mas pode ser que tenha passado despercebido, é bom você rever esse vídeo. O cenário ajustado dos balanços tem um objetivo. Comparar esse com a linha de base. Porque a linha de base, provavelmente, ela estava ajustada para não ter problema de recursos. Então, veja, eu vou salvar esse projeto como uma versão 10.000. Supondo que esse é o seu exercício 5. Estamos avaliando a parte do exercício 4. Salvei como versão 10.000 e vou planejar ele sem nivelamento de recursos humanos e equipamentos. O cenário possível é possível, mas não é execuível porque nós já falamos sobre isso. E eu vou também salvar ele, né, como linha de base, mas agora eu vou pedir para que ele compare com ele mesmo. Ele compare com ele mesmo. Ele compare com ele mesmo. E o gráfico que foi solicitado, eu acredito, deve ser revisto no vídeo, Roger, é o seguinte: acumulado, isso é água e diesel. Acumulado, água, baseline. Não é acumulado não, é histograma mesmo, eu acho. Acho que é histograma período a período. No caderno de estudo parece que é mensal. Então é período a período, mensal. Então tá aqui. Esse da linha de base. A mesma coisa para o diesel. Período a período, baseline, mensal. E aí observa o seguinte, essa é a linha de base, com problema no diesel. Levando em conta aquele cenário possível, com todos os recursos do mundo, inclusive diesel. Nós já vimos que não temos montadores e ajudantes. Agora estamos vendo que não temos diesel.
Agora eu vou pedir para que o sistema faça o agendamento, levando em conta ajudante montador, como nós já fizemos. Eu vou tirar aqui o cálculo drag para andar mais depressa, e eu não estou preocupado com os materiais. Eu vou ver se eu, ajustando o meu planejamento ao que existe de recursos humanos e equipamentos, resolve meus problemas de água e diesel. Não resolveu meus problemas de água e diesel. Eu continuo com um problema de diesel nesse projeto. Não acumulado, mas nesse mês nós temos um déficit. O que sobrou aqui, talvez ajude aqui. Sobrou 160. Eu vou pedir para mostrar o acumulado aqui, que o acumulado é o que dá o maior sentimento de fluxo de estoque. Eu continuo com o problema. Então, voltando para o exercício original, eu vou dizer o seguinte: além de, que não é o caso do curso dos estudantes, nós tentamos ajustar os recursos humanos para que nós tivéssemos o dia 28/11. Conseguimos, mas não resolvemos o problema do diesel. Se nós tivéssemos a oportunidade, diríamos ao computador, também considere diesel entrando e saindo. Ou seja, não posso fazer se não tiver diesel. Para o gerador, para o caminhão, para o trator. Se para, não tem obra. Então o que eu estou mostrando agora aqui não era mentira do ponto de vista de gente e de equipamentos. Mas o que eu estou mostrando agora é que esse planejamento com essa data é mentira, porque sem diesel não vamos chegar a lugar nenhum. Vou pedir para o computador fazer uma avaliação. Planeja para que só aconteça se tiver gente, caminhão e água e diesel. Parece que água aqui não é problema, né? Temos um saldo positivo de água. Vamos ver agora o que o computador pode fazer para a gente. Vamos ver. Nós pedimos para ele arrumar o diesel, né? Deixa eu ver se eu fiz direito. Diesel, não marquei. Acho que agora vai. Depois que eu marcar, vai, né? Vamos ver se vai. Vamos ver aqui. Foi de não, reforço. Material to be level, diesel. Vamos ver se eu consigo ver o... peraí. Então, deixa eu ver. Parâmetro acumulado. Continuo com saldo negativo. Por que ele não está ajustando o diesel como eu pedi? Material, diesel, tudo marcado, né? Vamos ver? Vamos. Material, ele parece que tenta calcular e não faz. Deixa eu ver aqui. Bem, na verdade, o que eu estou mostrando é o gráfico da linha de base. O exercício, eu também não percebi, pede para mostrar também o atual. Água do atual. Assim como pede também diesel do atual. Então vamos ver aqui. Diesel do atual. Cadê diesel? Material diesel do atual. Então vamos de novo. Eu preciso fazer a linha de base e o atual. Vamos desconsiderar o ajuste do diesel. Porque o problema tem que ficar evidente nos dois para a gente poder consertar. Na linha de base, eu tinha um consumo de água, e aqui o consumo de água eu acho que não está certo, porque... Não, está certo sim. Talvez... Não, estava com um valor de 200 mil por 20 mil, certo. E a linha de base também deveria ser assim. Bom, de qualquer maneira, a ideia aqui era para mostrar aqui que o diesel da linha de base era menos 160, ou seja, não tinha diesel, nem tinha gente. Agora, pelo simples ajuste das pessoas, ou seja, dos recursos problemáticos, esquecendo o diesel. Pelo simples ajuste dos recursos problemáticos, eu resolvi sem querer o problema do diesel. Veja, era 160, menos 160, agora eu tenho 160 e eu não tenho problema de diesel. Na verdade, zero é um problema, mas matematicamente eu não tenho problemas de diesel. Quando a gente pede para ajustar o planejamento, levando em conta a falta de recursos humanos, ele adia o início das atividades e com isso também adia o consumo dos equipamentos que usam diesel. Sem querer, o ajuste dos recursos humanos ajustou o diesel. Não precisou, por isso que não mudava nada, não precisou eu criar uma otimização de materiais diesel, porque com zero não há problema. Na minha opinião, há problema com zero, porque zero não pode errar em nada. A obra para 2, 3 dias, porque não tem o diesel, até que chegue a nova quantidade no período seguinte. Bom, você não fez o diagrama certo, e eu também não fiz o diagrama certo, por isso que eu não podia te explicar. Agora que eu fiz o diagrama certo, eu pude explicar. Nem você nem eu fizemos o diagrama conforme o caderno de estudos pediu. Tem o módulo 120, ainda do exercício 4, que fala sobre cenário ajustado dos recursos. Deixa eu ampliar esse gráfico e tentar entender. Vamos tentar entender. O consumo e entrada de diesel.
Eu não entendi por que o título é consumo e entrada de diesel, se eu falo sobre quantidade de gente. Aqui eu falo quantidade de gente. Ajudante, montador, caminhão. Eu estou vendo aqui. E como nós só temos 40, tá todo mundo bonitinho, porque nós já pedimos para o computador verificar. Se eu quisesse o meu quadro original, eu ia calcular ignorando falta de gente. E o resultado está aqui, em cores estranhas. Amarelo chega aqui, 40, fica vermelho, mostrando que não tem ajudante. O montador é verde, 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 fica vermelho porque não tem montador. E aí nós temos o caminhão azul, o caminhão está tranquilo, não tem nunca um vermelho. E aqui embaixo, ajudante, quantidade, baseline, aqui eu comparo os dois, o atual e a baseline. Quando eu peço para acertar o problema de falta de gente, não mais no primeiro botão, no segundo, o computador me dá esse resultado. Olhando aqui embaixo, eu vejo na linha cinza, vamos aqui botar na linha cinza, baseline, linha cinza. E o atual eu vou botar a linha azul, para ficar bem contrastante. Vamos ver aqui, o baseline, ele é cinza e seria cinza aqui, mas ficou vermelho, porque não tinha. Mas agora o azul mostrou que a gente arrumou a casa nos 3 primeiros meses, mexeu com a data de início e nos últimos 3 meses manteve o combinado da linha de base e, consequentemente, manteve a data de entrega. Eu acho que a gente fechou o exercício 4, a revisão do exercício 4, e agora vamos para o 5, porque você entregou o exercício 5. No exercício 5, fala sobre dinheiro. E no exercício 5, nós tivemos o cuidado de fazer que os modos tivessem o número 500. 510, 520, para ficar bem claro que dinheiro é destaque, dinheiro é exercício 5, e quando eu procuro modo aqui, eu não encontro nenhum modo 500. Logo, entendo que esse é o seu exercício 4 completo, agora depois de 3 vezes, com a curva da banana. Que não parece muito uma banana, mas é a curva da banana. Roger, concluímos a revisão do ponto de vista de um ser estranho, que olha o seu planejamento. Lembrando que 200 mil litros de água, acho que não está isso no caderno de estudo, não.